O título dessa mensagem é Carta a Esmirna, Sofrimento. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse 2, versículos 8 a 11, que diz bem assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertencem a Satanás. Não tenham medo dos que estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Meus irmãos, hoje entramos no terceiro episódio da nossa série, O que Cristo pensa da igreja. Ao longo das últimas semanas, trabalhamos uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Na última semana, o pastor André refletiu um pouco sobre a primeira marca de uma igreja viva e autêntica, que é o amor. Hoje falaremos sobre a segunda marca, que é o sofrimento. A primeira marca é consequência natural da segunda. Como o teólogo John Stott afirma, somente sofremos por aqueles que amamos. Sim, somente sofremos por aqueles que estamos dispostos a amar. Porém, como é difícil pensar sobre o sofrimento. Como é complexo nós refletirmos sobre isso. Parece que temos uma certa repulsa de ouvir esse nome, que é o sofrimento. Algumas pessoas ficam até paralisadas ao pensarem sobre essa questão e questionam até mesmo se Deus existe. Por conta do sofrimento. Quem nunca ouviu aquela célebre frase: eu não acredito em Deus porque Ele permite o sofrimento. Se Deus é bom, por que o sofrimento existe? Muitas vezes tentamos maquiar aquilo que aflige o nosso coração e a nossa alma, do que reconhecermos que existe um espaço para o sofrimento dentro da vida humana. Deus tem muito a nos ensinar através do sofrimento. Certa vez, o teólogo C.S. Lewis disse: o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Hoje falaremos dessa marca distinta da igreja e o que Cristo tem a nos ensinar sobre ela. Que Deus utilize seu megafone para abrir os nossos ouvidos. Essa igreja, ela sofria por não negar o nome de Jesus. Se hoje aqui de manhã nós professamos que Jesus é o nosso único suficiente, teve uma pessoa que professou publicamente que estava disposta a morrer e viver por Cristo, é por conta de pessoas assim, que não negaram a sua fé no princípio da igreja, pessoas que confiaram nessa mensagem da cruz e foram até as últimas consequências através dela. E nós somos desafiados constantemente a pensarmos sobre isso. Pensar sobre esses irmãos que não abandonaram a fé, mesmo em momentos de tribulações. Não foi isso que nós cantamos agora há pouco? Pois tu és meu Deus, meu Senhor, refúgio na tribulação. Porém, o que fazer quando o sofrimento bate à nossa porta? O Samir, inicialmente, ele leu o Salmo 40. O Senhor me tirou de um lago de lama e me pôs numa rocha firme. O problema é até quando Deus vai demorar para nos colocar numa rocha firme. Muitas vezes nosso coração questiona: Deus, quanto tempo mais eu vou precisar passar por sofrimento? Deus, por que eu estou passando sobre tudo isso? Mas a Bíblia tem um lugar especial e nos ensina a respeito desse sofrimento, junto com os irmãos de Esmirna. A igreja de Esmirna estava sofrendo muito por conta de não negar a fé. Tanto que Jesus escreve a carta para essa igreja que estava sofrendo estava sofrendo um momento mais amargo da sua existência. E parece até ironia, né? O nome Esmirna significa mirra. Mirra é uma erva amarga que foi utilizada até para embalsamar Jesus e foi dada de presente a Jesus. O nome da cidade era propício ao momento que a igreja estava passando. A cidade de Esmirna, ela fica atualmente na Turquia,
na costa oeste da Ásia Menor. Atualmente ela é chamada de Izmir. Ela possuía, dentro do período histórico, cerca de 250 mil habitantes, no período que João escreve essa carta. Ela possuía grande influência naquele centro, devido a ela ser uma região portuária e, acima de tudo, ela ser uma região muito rica. Ela era considerada a principal potência da Ásia Menor daquele período. E ela chamava muito a atenção por conta da sua beleza. Um fato interessante sobre essa cidade é que a cidade de Esmirna foi completamente destruída e depois ressuscitou. No ano 600 a.C., os lídios invadiram e destruíram por completo a região onde fica a cidade de Esmirna. Porém, no ano 200 a.C., Lismânico reconstruiu a cidade, tornando ela a grande potência da região. A cidade de Esmirna se gabava muito por conta da sua história de morte e de ressurreição, e como ela havia se tornado uma potência. Por isso que Jesus, lá no versículo 8, como nós lemos, disse: eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora vive. Se colocando em oposição totalmente ao pensamento que o Estado se dava de soberania, que o Estado tinha esse poder de morte e ressurreição, mas lembrando que existe somente um único, que é o primeiro e o último, que esteve morto e ressuscitou. Isso serve para nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. A afirmação do Cristo ressurreto é um convite para os cristãos voltarem seus olhares para aquele que tem poder sobre a morte e todas as circunstâncias. Quer seja a morte, quer seja a perseguição, é Cristo que tem autoridade sobre todas as coisas. A cidade de Esmirna possuía muita influência naquela região, por conta da sua riqueza. Esmirna foi a primeira cidade a apoiar Roma, mesmo antes de Roma se tornar um império. Esmirna, no ano 195 a.C., construiu um templo de adoração a Roma. A figura da deusa romana era adorada por Esmirna. E por conta dessa aliança, quando Roma se ascendeu no poder, Esmirna teve grande influência. Tanto que, posteriormente, no ano 26 depois de Cristo, Esmirna implementou o culto ao imperador. Sim, o imperador Tibério foi o primeiro imperador a ser adorado como uma divindade. Posteriormente, essa ideia se espalhou por todo o Império Romano. Então, Esmirna possuía muita influência naquela região. É interessante porque essa influência servia para oprimir aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Durante aquele período histórico, quem não adorasse Roma como Deus, quem não adorasse César como Deus, era morto. E os cristãos, nessa época, eram mortos por não se dobrarem a Roma. Os cristãos se mantinham de pé frente à perseguição romana. Por conta desse contexto, a igreja de Esmirna passou um momento sombrio. E Jesus, ao direcionar essa carta a essa igreja, conforta e nos demonstra a sua soberania frente a todas as circunstâncias. Portanto, eu quero trabalhar com vocês 3 pontos sobre essa mensagem. O primeiro ponto é que Cristo conhece todas nossas aflições. Isso se encontra lá no versículo 9. O texto fala bem assim: conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. As primeiras palavras de Jesus, no versículo 9, é: conheço as suas aflições. Em outras traduções, você vai encontrar a palavra conheço as suas tribulações, demonstrando que Deus tinha
total conhecimento. Isso daqui precisa ficar gravado no nosso coração. Deus conhece todo o nosso sofrimento. Essas palavras, elas devem trazer esse alento ao nosso coração. Da mesma forma que Cristo conhece as aflições da igreja perseguida, Ele conhece as aflições que cada um aqui que está presente está passando. Seja medos, angústias, momentos de depressões, Deus conhece todas as lutas. Deus conhece todas as nossas lutas e tribulações. O mesmo Deus que conhecia as aflições da igreja de Esmirna, conhece as suas aflições. A igreja de Esmirna estava sendo literalmente esmagada como um rolo compressor por conta de não se negar a Cristo. Essa ideia de tribulação, essa palavra tribulação dá essa ideia de pessoas sendo sufocadas por não adorarem ao Estado. E isso é complexo. Os cristãos dessa igreja estavam sendo sufocados e esmagados por não adorarem o imperador romano. E nem aceitarem a mentalidade que o Estado romano estava tentando impor sobre eles. Ou de lucros fáceis, ou de corrupção. O Império Romano, dentro daquele período, ele confiscava todos os bens dos cristãos, porque eles não se opunham. Os cristãos não queriam negar sua fé, então eles tinham todos os seus bens, todas as suas riquezas confiscadas pelo Império Romano. Quem viveu na época do Collor, aqui no Brasil, lembra quanto que foi grave a questão do confisco. Muitas pessoas perderam as vidas, pessoas se mataram, pessoas perderam empregos, pessoas perderam tudo que tinham. Dentro desse período histórico, também pessoas perderam tudo que possuíam e até mesmo foram mortas. Então, a ideia de pobreza que o texto passa é uma pobreza imensa por conta dessa perseguição romana. Tanto que a palavra no grego, que ela é escrita, dá um tom como se eles ficassem como se fossem mendigos, por conta de tamanha opressão. Uma pergunta que eu quero deixar para vocês nessa manhã é: até onde você está disposto a ir por conta da sua fé? Até onde você está disposto a ir por conta da sua fé? Atualmente nós vivemos em uma época conturbada, onde muitos cristãos preferiram se dobrar a Roma, preferiram se dobrar ao sistema desse mundo, ao sistema do anticristo, buscando fama, sossego, riqueza, tranquilidade, e esqueceram de sofrer o peso da glória de seguir a Cristo. Pessoas preferiram se dobrar ao sistema. Muitas pessoas preferiram buscar isso do que confiar no reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porém, muitos querem buscar a justiça conforme seus olhos, querem buscar o reino que agrade seu coração, e não aquilo que agrade a Deus. Infelizmente, nós temos passado momentos conturbados como estes. Vemos pessoas que preferiram vender as suas almas para se sentirem com uma falsa sensação de paz. Então, isso faz parte dos nossos tempos. Pessoas que preferiram não suportar o peso do Evangelho e venderam a sua alma ao sistema do anticristo do que confiar nele. A igreja de Esmirna era um símbolo pleno de resistência e fidelidade frente ao governo opressor do anticristo. Por isso que Cristo afirma que eles são ricos, mesmo no meio da pobreza deles. 2 Coríntios 8:9 fala bem assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se tornou pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos na sua pobreza. Atos 3:6 fala que Pedro, quando diz, fala bem assim: não tenho ouro nem prata, mas
o que tenho é isso. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Cristo é a maior riqueza que podemos dar para as outras pessoas. É a maior riqueza que nós podemos ter. Não é riqueza material, não é uma boa casa, não é um bom trabalho. É Cristo a nossa maior riqueza. E Ele nos convida a permanecermos firmes frente às tribulações. Cristo nos desafia a permanecermos fiéis em meio às aflições. Ele conhece todas as nossas aflições. Além da pobreza que a igreja de Esmirna enfrentava, eles sofriam constantemente calúnias por conta dos judeus que se opunham contra eles. E há um fato bem engraçado nisso, porque os judeus eles tinham uma certa liberdade religiosa, uma liberdade de culto. O Império Romano, por conta deles serem chatos, essa é real mesmo. Se você for estudar a história de Israel, Israel deu muita dor de cabeça para Roma. Israel deu muita dor de cabeça. Tanto que lá no ano 50, depois de Cristo, os judeus foram expulsos da cidade de Roma, eles não podiam pisar. Tamanho a chatice deles, eles tentaram tombar o governo romano. Então Israel dava muita dor de cabeça. Então o imperador falou, os judeus, vocês querem ficar tranquilos? Vocês não querem ter guerra com nós? Façam o seu culto da sua forma, e a gente vai deixar vocês quietinhos aí, para a gente ficar tranquilo, viver em comunidade de uma forma sossegada. Então, os judeus, eles tinham esse grande peso de tentar desestabilizar. Então, eles sofriam a liberdade de poder professar a Deus, a professar Yahweh publicamente, porém, eles perseguiam os cristãos. Eles usufruíam da liberdade religiosa, mas eles queriam oprimir as pessoas que não tinham liberdade religiosa. Algo parecido com os nossos dias, né? A gente tem sofrido isso. Nós vemos crentes sendo perseguidos aqui no Brasil. Não da maneira que acontece lá fora, com a igreja perseguida, mas vemos pessoas que são perseguidas por professarem a sua fé. Por conta de ideologias, por conta de pautas que agradem ao governo, independente de lado que seja. Mas existem pessoas que são perseguidas por conta disso. Pessoas que usufruem de liberdade religiosa, mas querem usar a própria liberdade que têm para oprimir essas outras pessoas. Então, os judeus começaram som. Agora sim. Meu professor no seminário falava que é Satanás tentando me envergonhar, né? Então, a gente fez tanto tempo de trabalho com semi-arte, então a gente sabe passar por improvisos. Então, os judeus estavam perseguindo os cristãos por conta da necessidade que eles tinham de se mostrar únicos frente ao império. Para eles, outros que pudessem professar a fé de uma forma pública deviam ser esmagados, aniquilados. Então, os judeus começaram a inventar diversas calúnias contra os cristãos. Eles inventaram muitas mentiras para que aqueles cristãos fossem presos e mortos posteriormente, fazendo aquela igreja sofrer ainda mais. Tiago 3:8 diz que ninguém consegue domar a língua. A língua, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Cristo, ele direciona uma carta para uma igreja que estava sofrendo por conta desse veneno mortífero. Tanto que ele chama aquela comunidade judaica de sinagoga de Satanás. Pois o Deus deles era Satanás. Quem é o pai da mentira que a Bíblia afirma? João 8,44. É Satanás. A partir do momento que os judeus preferiam inventar mentiras, eles estavam adorando a Satanás e não adoravam a Deus. Convenhamos. Muitos de nós aqui já passaram por calúnias. Quantos aqui já foram vítimas de questões que inventaram contra você? Quantos de nós
já fomos injustiçados ou sofremos com pessoas sendo injustiçadas à nossa volta por conta de mentiras. Sabemos quão demoníaco isso é. Sabemos que palavras utilizadas da forma incorreta são demoníacas. Palavras podem destruir a vida de outras pessoas. Sabemos quão demoníaco essas pessoas, quanto isso daí é. Hoje em dia vemos pessoas que possuem cicatrizes ou feridas abertas por conta daquilo que ouviu ou da fofoca que sofreu. Pessoas que têm dificuldade em perdoar o outro por conta de uma palavra que foi dita. Aqueles cristãos em Esmirna estavam totalmente ensanguentados por conta da língua dos judeus daquele período histórico. Porém, Deus mostra que Ele tem consciência de todos os nossos problemas. Dentro do texto nós vemos que tem um Deus que Ele é onisciente e conhece todas as nossas aflições. A palavra nos mostra que Ele tem o comando de tudo isso. O texto nos mostra que a igreja de Esmirna estava sofrendo por conta da pobreza e da blasfêmia. E que isto era parte das experiências da aflição deles. Porém, Cristo traz um alento para eles. Cristo diz: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O mesmo Deus que venceu a morte nos convida: não tenha medo daquilo que você está por sofrer. Por conta disso, eu quero adentrar no segundo ponto dessa mensagem, que é: não tenha medo, está atrelado ao versículo 10. O versículo 10 inicia bem assim: não tenha medo do que estás prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhes darei a coroa da vida. Esmirna era uma igreja acuada, era uma igreja que foi alertada por Cristo sobre o sofrimento que estava por vir. Porém, Cristo conforta essa igreja dizendo: não tenha medo, mostrando total soberania sobre essas situações. Uma das perguntas que fazemos constantemente em momentos de tribulações é: qual é o sentido da dor? Por que passamos tamanha aflição? O escritor russo Lev Tolstói certa vez disse: se você sente dor, você está vivo. Se você sente dor, a dor das outras pessoas, você é um ser humano. Eu vou repetir novamente: se você sente dor, você está vivo. Se você sente a dor das outras pessoas, você é um ser humano. Deus utiliza do sofrimento a fim de nos tornarmos mais humanos e mais parecidos com Ele. Deus utiliza do sofrimento para nos tornarmos mais humanos, mais participantes da obra de Cristo. É isso que Filipenses 1:29 diz. Filipenses diz bem assim: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Os cristãos de Esmirna estavam sendo encorajados a enfrentarem as suas perseguições a ponto de serem presos, a ponto de perderem a sua vida, a ponto de perderem tudo que possuía. E eles estavam sendo convidados pelo próprio Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, a serem fiéis até mesmo à morte. Aquele que foi fiel para fazer todas as coisas, estava convidando aquela igreja para ser fiel frente até mesmo à morte. O texto deixa bem claro que os cristãos que estavam sendo perseguidos, eles estavam passando por uma guerra espiritual. O texto afirma que Satanás lançaria eles na cadeia por 10 dias. E essa parte é uma parte que a gente tem grande discussão, se ela é literal ou não. Porém, esse texto ele faz alusão plena aos 10 dias de Daniel,
que Daniel permaneceu firme frente ao governo babilônico. E o convite central disso tudo seja fiel em todas as circunstâncias. Não fique preocupado se vai ser 10 dias, vai ser um ano, vai ser um dia. Mas seja fiel a Deus mesmo apesar das aflições. É Deus que tem comando das aflições. Muitas vezes a gente fica preocupado pelos mínimos detalhes e esquecemos que Deus tem o comando e o domínio sobre todas as situações. Porém, isso é uma das maiores dificuldades do nosso coração. É confiar em Deus frente a esse momento. Mas Deus nos convida para sermos participantes do seu sofrimento. E a gente precisa reconhecer isso, que Cristo é dono da igreja. A igreja é de Cristo. A igreja não é de uma denominação ou de um órgão estatal. A igreja é de Cristo. Se a igreja é de Cristo, Ele vai cuidar de todas as coisas. O teólogo John MacArthur, certa vez, disse que Satanás continua os seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente e o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Nós sofremos constantemente ações demoníacas de Satanás, que tentam descredibilizar a igreja de Cristo, tentam descredibilizar o evangelho. Porém, a mensagem da cruz ela é urgente, hoje, amanhã e sempre. Até Cristo voltar, essa mensagem da cruz precisa ser anunciada. Isso daqui é urgente. Satanás tenta desacreditar. Porém, nós, como cristãos, precisamos ser símbolos da resistência de Deus frente a esse mundo caído. A igreja de Esmirna estava sofrendo por isso. Ela estava sofrendo porque ela estava sendo desacreditada. Satanás utilizava os judeus para oprimir. Ele utilizava o Estado para oprimir. Porém, Cristo fala, eu tenho o comando de todas as coisas. E isso deve ser o nosso alento. Mesmo que você passe por situações de tribulação na sua vida, lembre-se, Deus tem o comando de todas as coisas. Por isso que o convite é, não tenha medo, pois é Deus que comanda todas as coisas. A tradição da igreja afirma que no ano de 155 depois de Cristo, o bispo Policarpo, que era natural de Esmirna, foi morto. Policarpo, ele era um dos discípulos de João. O texto afirma que ele morreu aos 86 anos. Se nós falamos na semana retrasada que a carta de Apocalipse foi escrita lá por volta do ano 90, então pensa, Policarpo era bem novinho quando aconteceu tudo isso e teve contato com João. A tradição afirma que Policarpo foi preso e foi levado a um lugar cheio de leões, junto com mais de 1.200 pessoas. E ele foi confrontado a abandonar a sua fé. Policarpo foi questionado porque ele devia continuar crendo em Cristo. E o que mais me chamou sobre o relato do martírio de Policarpo foi a resposta dele frente à perseguição que ele estava sofrendo. Policarpo respondeu bem assim, por 86 anos eu tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal, só bem. Como então eu posso maldizer o meu Rei e o meu Salvador? Somente quem conheceu da bondade e da fidelidade de Deus pode proclamar que eu sei daquele que é meu Salvador da minha alma, porque experimentou da bondade dele, frente às adversidades da vida. Somente quem teve contato real com aquele que é o Salvador da nossa alma pode afirmar isso. Filipenses 1,6 afirma bem assim, eu tenho certeza do que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Apoiados nessa promessa, eu quero convidá-los a confiar em Cristo. Confiar que Cristo está conosco, mesmo apesar da morte. A morte não é a última notícia, pois a promessa é de vida eterna.
Toda vez que a gente vem aqui e se batiza, a gente está proclamando isso. Eu estou morrendo pela minha vida e estou nascendo para uma nova vida. Eu estou apontando para Cristo e eu estou olhando para a eternidade quando eu me batizo. Isso daqui deve fazer sentido à nossa vida. O batismo não deve ser somente a ordenança, mas deve fazer parte constantemente da nossa vida. Quando nós lembramos que nós morremos para a nossa vida antiga e nascemos para uma vida nova. E que existe um Redentor sobre todas as coisas. A promessa bíblica é a vida eterna. O texto fala que é prometida a coroa da vida. Esmirna era considerada a coroa da Ásia. A parte mais bela da Ásia Menor. E Cristo promete para a igreja dele que eles receberiam uma coroa mais valiosa e gloriosa, que é a vida eterna. A promessa de Cristo Jesus é a eternidade. Então, não tenha medo frente às adversidades da sua vida. E o terceiro e último ponto é que existe esperança em meio à tribulação. Versículo 11 afirma bem assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Quem for fiel a Deus não vai enfrentar o inferno. Quem foi fiel a Deus tem promessa de vida eterna. A morte não pôde conter a Cristo. E é o próprio Cristo que venceu a morte nos promete a eternidade. Portanto, confiem em Cristo Jesus. Ele é maior que o sofrimento. Ele é maior que todas as coisas. Apocalipse 21:4 diz bem assim: Ele lhes enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Isso é verdadeiro. Aquilo que Cristo nos promete é verdadeiro. Somente quem teve contato com Deus sabe da verdade dele. Concluindo essa mensagem, embora a carta de Esmirna fale sobre o sofrimento, ela nos traz um grande alento. Ela nos traz grande alento, porque ela nos lembra que existe um Deus que nos chama para não ter medo e somente confiar nele, pois ele é suficiente sobre todas as coisas. Ela nos lembra que quando o medo nos apodera, existe um Deus que ele é capaz de nos acalmar em meio à tribulação. Somente confie em Deus, pois ele é o primeiro e o último, é isso que o texto fala. Somente aquele que é o primeiro e último pode trazer paz para nossas vidas. Pois ele é o nosso Deus eterno, ele é onisciente, ele sabe de todas as aflições, não é isso que o texto está falando? Ele é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas ressuscitou, e ele conhece as nossas aflições. E ele, acima de tudo, está no controle de todas as coisas. O convite de Cristo para a sua igreja é que tenha bom ânimo frente às tribulações, pois ele está no comando de tudo. E a nossa promessa é a vida eterna. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Queria convidar os irmãos a fecharem seus olhos e refletirem como tem sido a sua jornada nos últimos dias. Eu não sei das aflições que você tem passado na sua casa. Eu não sei das perseguições que você vem sofrendo na sua empresa. Ou de outras questões que incomodam o seu coração. Mas eu quero te lembrar nesse momento e conclamar que você fale para Deus: Deus, eu tenho dificuldade em muitas coisas, mas eu confio que o Senhor pode resolver todas essas questões. Entregue toda a sua angústia, todo o seu medo diante de Deus. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la. Confesse seus medos, aflições, porque a gente crê num Deus eterno que é capaz de resolver todas as coisas. Amém?